Tipo, você passava na rua, o pessoal olhava, o pedreiro é igual o jogador. Era desse jeito, era mesmo desse jeito. Também é porque eles são mais frios, né? Então acaba que... E também, talvez o esporte não é tão valorizado, o futebol não é o principal do Era, país, era. né? Lá o hockey era muito. O hockey é grande lá pra caramba. O hockey e o basquete. Lá é muito grande. E o futebol, pronto, o futebol cresceu. O futebol também era uma paixão lá da galera, mas não é aquela coisa, Sim. sabe? Não é aquela coisa. Mas, rapaz, tem ali da. E como é que tu se virava com a língua? Isso que eu ia perguntar, e a língua? Mano, Porque assim, tipo, uma coisa é Portugal, Espanha, países que assim, dá pra desenrolar, né? Agora, tipo, porra... Mas eu acho que o futebol, ele tem uma língua própria, não é possível. Porque Não. esses jogadores rodam o mundo, moram em tudo quanto é canto. Como Não, é que mas eles conseguem falar? Tem que ter outro brasileiro que fale a língua pra ajudar ele. lá assim, tinha um brasileiro lá. Ele quebrava meu galho pra caramba, me ajudava muito. Só que assim, eu tinha que me virar. Eu tinha o inglês do Brasil, o verbo to be. Fala, tu achava que falava inglês? Eu sabia, eu sei muito vocabulário, mas montar frase, tá quieto. E eu chegava, e o brasileiro me ajudava pra caramba, e eu na mesa, eu sempre tinha o nosso capitão lá, o Pocorno, eu falava com ele, mano, eu falava, me ajuda, né? Help. Aí eu começava a perguntar pra ele, tipo, como é que se chamava? Aí ele falava, em inglês ele falava comigo, eu anotava, e eu falava em esloveno, ele, tal, e eu, pra escrever aquilo, né? Nossa. E eu ia lá e pronto. E eu ia tentando falar. Tentando alguma coisinha. Mas olha, podia ter estudado mais, a verdade é essa. Podia ter. Também uma temporada só, não dá também pra Pouco tu tempo. desenvolver tanto. Mas assim, eu melhorei bastante no meu inglês. Já me Ok, virava já pra valeu. caramba. E era engraçado, quando eu precisava ir no banco. Eu ia lá no Google e fazia o quê? Eu estudava a pergunta que eu ia fazer e fazia uma dedução de uma resposta. Tipo, é uma via única. Ela vai mandar, eu vou mandar qualquer coisa. E eu tinha uma tática que era assim, eu só sabia 2 verbos, né? Eu quero ou eu preciso. E parece que é muito mandão, eu acho mal, sim. eu acho mal. Olha, eu preciso, eu quero, eu chegar no banco, opa, eu quero 500 euros, imagina. Levantar de... E eu criei minha técnica. Eu falei assim, olha, eu vou dar aquela de palhaço antes, pra depois todo mundo saber que eu chegava lá, olha, você fala inglês? E a pessoa falava, sim. Eu falava, obrigado, me ajuda, por favor, que meu inglês é muito ruim. Eles começavam tudo a rir. Aí eu falava, olha, eu preciso de 500 euros, exemplo, vou levantar no banco. Aí eu vi que eu entendi que ela perguntou assim, nota pequena ou nota maior? E eu, pra responder agora. Aí eu falei, no problem. Não, prova. It's ok. No problem. E eu chegava lá e ela, pum, me dá uma nota de 500 euros. E pra trocar aquilo depois. Merda, isso aí. Pra trocar aquilo depois. Nossa, olha, foi terrível. Aí depois teve outra situação que eu fui na farmácia, que minha mulher tava com herpes, assim, com problema na boca, assim. E eu cheguei na farmácia, falei a mesma coisa. Fala inglês, me ajuda, que o inglês é muito mal. Esse discurso tu já tinha gravado, Já né? descontraía tudo, né? Aí a mulher, ok. Aí eu falei, olha, minha esposa tá com problema. Aí ela, herpes, você fala português? Aí ela, eu falei, você fala maravilha. português, herpes, você fala português. Ela, não understand. Eu falei, não, você fala português, herpes. Aí ela, não. Aí depois que eu fui descobrir que herpes é mundial. É mundial, olha. E eu pensando que ela falava português. E eu lá quebrando a minha cara. E eu, você fala português? Obrigado. E ela, Achando, não. sem me Nem sem entendendo o que ele tá falando. Não, sem não. entender nada. E pronto, olha, fui me virando assim, ia nos lugares, era no mimication, fazia mímica, apontava. mímica. E quando eles começavam a falar nos números, e eu, aí quando eu via no caixa O número, valor pagava. ali, eu pagava. Teve outra situação também, quando eu cheguei na Eslovênia, eu lembro que eu tinha feito um cofrinho aqui na época anterior, e tinha um cofrinho de moedas de 1, 2 euros, e o resto tudo de 50, de 10, de 5, de 1, de 2. E eu juntei para uns 500 euros de moedinha. E eu fui daqui na Eslovênia, acredita, eu fui abastecendo, eu fui de carro para lá. Porque depois da época eu voltei e peguei minha esposa que estava grávida, meti o cachorro no carro também e fomos daqui para Eslovênia. Caraca. Mano, olha, foi uma loucura. Eu meti a casa toda no carro, eu tinha um Golf na altura. Eu baixei os bancos, meti a casa toda no carro. Irmão. Foi, velho. Meti a casa Quantos toda dias no de carro. viagem? Foi 2 dias e meio, velho. Eu tinha torcido o tornozelo, meu pé tava inchado, sem tomar banho, velho, numa asa, meu Deus, velho. Foi uma loucura, velho. E minha mulher grávida, e eu parava de... E tô com uma casa no banco de trás. Deitei os bancos, joguei tudo lá. Só deixei o espacinho pro cachorro no meio ali. Também tinha cachorro na altura. Fomos embora, velho.
e entra dentro da Espanha, 200 km dentro da Espanha, me rasga o pneu. Aí a polícia já encosta, aí vai eu tirar a casa do carro todo, meter o pneu, trocar pneu. Olha, fomos indo, sem step. Aliás, eu tinha o step metido, depois eu falei assim, olha, cheguei na última cidade da Espanha, falei, olha, eu preciso de um pneu, e os caras, não tenho, só daqui a 6 horas. Eu falei, esquece. Já era. Vambora. Vai na raça. Fomos embora, velho, olha, sem parar pra dormir. Aí eu parava, tem vezes que eu parava numa bomba ou outra, enchia a pia, enfiava a cabeça lá dentro, tomava cappuccino, tomava café quente, café gelado. Aí dava uma despertada, toca andar, tá. Aí tava cochilando lá na França, abri o vidro chovendo e água batendo na cara. Irmão, tu é corajoso, hein? Olha, só teve uma hora que eu falei assim, eu tenho que parar. Parei, cochilei meia hora, mas quando eu entrei na autoestrada, eu tava dormindo ainda. Aí eu fui, liguei o pisca-alerta, fui no cantinho, tinha uma paragem de caminhoneiro, parei ali, dormi mais meia hora, toquei o barco. E o pessoal me ligando, olha, você tem que vir, tem que chegar, tem que preparar pro jogo, vai começar o campeonato, você tem que estar aqui. Eu, não, tô indo, tô a caminho. E eu, largando o pau, velho. Cheguei, olha, saí daqui numa segunda, 5 horas da manhã, cheguei lá quarta-feira, 1h30 da tarde. 1h30 da tarde, cara, olha, foi uma loucura, velho. Mas chegamos. O que importa é que chegou e chegou sua filha bem. nasceu lá. Não, aí ela tava sendo acompanhada já. Aí em dezembro lá o campeonato para por causa da neve. Ok. Então a minha mulher veio em novembro pra cá, e quando acabou o campeonato, parou o campeonato lá, o quê? 10 de dezembro mais ou menos, eu vim pra cá, de férias. Aí minha filha nasceu em 22 de dezembro, passei o Natal, dia 5 de janeiro mais ou menos, fui embora. Mais 2 dias e meio de carro. Ou foi de Não, avião? vim de avião. Tá maluco? Nossa, não, nunca mais. Aí voltei pra lá, aí depois a minha mulher ficou aqui ainda, só voltou pra lá em fevereiro, porque a gente fazia pré-temporada, fomos pra Itália, fomos pra Áustria, rodamos ali pra todo lado, porque lá não nevava. Sim. E a gente ficou... Mas, tipo, não chega em nenhum momento jogar com neve ou tu chegou a jogar com neve em campo? Ou, tipo, esse... Assim, nós treinamos com neve, né? Porque depois que a gente voltou, lá tinha que treinar. Tinha vezes que a gente chegava lá, tipo, vamos supor, a previsão não dava neve, nevava. E nós treinávamos tipo no hotel fazenda.